Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais. Estamos iniciando pela TV Santa Maria, canal 19 da NET, mais um programa Palavra Espírita. Agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Pois hoje eu vou falar sobre anjos. Afinal, eles são os nossos amigos inseparáveis, são, digamos, até meio esquecidos por nós no nosso dia a dia. Em outras religiões, já entrando direto no assunto, os anjos sempre foram vistos como mensageiros do céu e intermediários entre Deus lá em cima e os homens aqui embaixo. E que também entre eles existe entre os anjos, existe uma graduação de importância, uma hierarquia, digamos assim, de acordo com as tarefas que eles executam. As hierarquias mais conhecidas, segundo essas correntes religiosas, não exatamente pela ordem de importância, mas sim pelos nomes mais conhecidos, são os arcanjos, querubins, serafins, chegando até os mais famosos de todos, que são os anjos da guarda, que são os responsáveis por zelar pela nossa segurança e proteção dos seres humanos. A ideia de anjos, aliás, está muito ligada às tradições judaico-cristãs e um pouco também ao islamismo, onde os anjos são seres de luz criados por Deus antes mesmo da criação dos homens. Mas e o Espiritismo? Como vê os anjos? Pois o Espiritismo concorda que haja seres dotados de todas as qualidades atribuídas aos anjos por outras correntes religiosas. Até aqui há uma conjugação de ideias. Ok, tudo certo. As diferenças, porém, começam a acontecer na medida em que Deus, infinito em justiça, não poderia ter criado seres desde o início da sua criação, seres privilegiados e perfeitos, os anjos, em detrimento de seres desfavorecidos e imperfeitos, nós, os homens. O Espiritismo, apoiando-se, como sempre, na lógica, na razão, defende que, sendo Deus infinito em justiça, teria criado todos os seres da mesma forma, ou seja, simples e desprovidos de inteligência, de conhecimento, ou seja, ignorantes, mas no sentido de desprovido de conhecimento, e sem consciência do bem e do mal, assim, aliás, como nascem todos os seres humanos. À medida, porém, que vão se desenvolvendo, se aperfeiçoando através dos seus esforços, todos vão galgando na escala evolutiva os degraus que os levará em menos ou mais tempo, dependendo dos seus esforços, ao estado, aí sim, de espírito puro, ou um anjo. Em outras palavras, os anjos são um espírito dos homens que chegaram a um grau máximo de perfeição. É importante deixar, inclusive, bem claro que todos os seres humanos, inclusive eu e você, têm por destino a angelitude. Mesmo a pessoa mais cruel que você conhece, chegará um tempo
depois dela sofrer muito, sofrendo, praticando o mal, que ela começará a praticar o bem e gradativamente se elevará como todos nós, destinados que somos a alcançar o último grau de perfeição relativa, pois que perfeição absoluta somente Deus. Ela pode, assim como todos nós, essa demorada a atingir a perfeição, demorar milênios e incontáveis encarnações na prática do mal, fruto da sua ignorância, mas sua evolução é inevitável. Lembra do que disse Jesus? Disse ele o seguinte: das ovelhas do meu Pai, que as ovelhas que meu Pai me confiou, nenhuma delas se perderá. Claro que o mestre não estava se referindo às ovelhas do pasto, ele estava se referindo a nós, seres humanos. A humanidade não está limitada nesse universo infinito, apenas a Terra. Aliás, como pensam inclusive algumas correntes religiosas. Claro que não. Ela ocupa infindáveis quantidades de mundos que orbitam no espaço infinito e que povoam mundos que já desapareceram e povoará mundos que ainda se formarão. Gente, Deus que não teve início e nem terá fim, duas coisas incompreensíveis para nós, limitadíssimos que somos, tem criado por toda a eternidade e vai continuar criando sem cessar. Muito tempo antes mesmo da Terra existir, e por mais antiga que suponhamos que ela seja, já existiram em outros mundos espíritos encarnados que percorreram as mesmas etapas que nós estamos percorrendo neste momento e alcançaram a angelitude por seus esforços. Os anjos são, pois, as almas dos homens, de seres que chegaram ao grau máximo de perfeição que a criatura comporta, chegando à perfeição relativa, pois que, como eu disse antes, a perfeição absoluta somente Deus. Antes, porém, de atingir o grau máximo, gozam de felicidade também relativa ao seu adiantamento. Felicidade esta que consiste não na ociosidade, mas nas funções que Deus lhes confiou. Portanto, entre os espíritos puros, também chamado de anjos, existem aqueles que participam de tarefas grandiosas, até aqueles em um nível de adiantamento um pouco menos elevado, mas mesmo assim muito mais elevados do que nós. Traçando um paralelo entre a materialidade atrasada aqui da Terra e a espiritualidade evoluída do lado de lá, aqui as pessoas se preparam, prestam vestibular, fazem concurso para exercerem uma certa atividade. Esta ou aquela profissão, enfim. Pois bem, diferentemente daqui, que nos preparamos para sermos chamados de doutor ou professor ou outro título qualquer, na espiritualidade ninguém é definido ou chamado de anjo porque se preparou para ser anjo, para ser serafim, para ser querubim, para ser arcanjo ou outras denominações dadas a essas entidades superiores. Claro que não. Nós, aqui embaixo, exatamente pela nossa inferioridade, é que julgamos assim. Esses espíritos que atingem esse grau de evolução, a quem chamamos de anjo, ou o anjo da guarda, o anjo protetor, o anjo guardião, além de outras denominações, são como não poderiam deixar de ser, são sempre superiores. Aliás, muito superiores ao seu protegido e se ligam a ele desde o seu nascimento, nesta e mesmo em outras encarnações passadas, acompanhando o seu protegido mesmo após a morte do corpo, por outras encarnações vindouras, até porque cada encarnação
independente do tempo de duração dela, não são mais do que fases bem curtas, eu diria até muito curtas, na vida do espírito imortal. O espírito protetor, ou o anjo da guarda, vela pelo seu protegido tanto quanto um pai ou uma mãe velam por seu filho. Eles, os chamados anjos, têm entre tantas atribuições, junto ao seu protegido, intuí-lo e inspirá-lo para fazer as coisas boas e corretas, além de ajudá-lo a ter força para resistir às tentações dos espíritos atrasados, que atraímos muitas vezes pela nossa baixa frequência vibratória dos nossos pensamentos. Porém, é muito importante dizer que, apesar da sua superioridade espiritual e moral ser comparado a nós, eles não determinam o rumo das nossas vidas, pois que a direção que resolvemos tomar fica por nossa conta e risco, através das nossas escolhas, seja para o bem ou seja para o mal. Ao que no Espiritismo chamamos de livre-arbítrio. Nós somos os responsáveis pelas nossas escolhas perante as leis divinas, da mesma forma que somos também responsáveis pelos nossos atos perante as leis dos homens. Não é assim que funciona aqui na sociedade do mundo material? Pois perante as leis do mundo espiritual é a mesma coisa. A cada atitude não condizente com as leis divinas, o praticante delas sofre as consequências que tem por objetivo lhe fazer aprender às suas próprias custas. Aprender aquilo que deve ser aprendido e aquilo que deve ser evitado. É assim que, pouco a pouco, nós aprendemos o que nos faz sofrer e o que nos faz bem. E à medida que as nossas boas atitudes vão sendo maioria em relação às más, vamos desenvolvendo perfeições, vamos avançando e subindo degrau na escala espiritual, até que tenhamos alcançado o estado de espírito de luz, como se diz, ou espírito protetor, ou anjo, ou seja lá o nome que você quiser definir um espírito puro. Esse progresso do espírito depende única e exclusivamente de nós. Há uns tempos atrás tinha na TV um comercial, não lembro de que produto, em que a pessoa recebia conselhos. De um lado, soprando no seu ouvido, era digamos assim, entre aspas, o diabo de chifre, rabo, tridente e tudo mais que o diabo tem direito. E do outro lado, era a figura do anjo da guarda soprando no ouvido. E no meio desse assopra daqui, assopra dali, a pessoa tinha que decidir por qual conselho optar. Pois é exatamente assim que acontece com a influência dos espíritos na nossa vida. A única diferença é que o nosso amigo espiritual está sempre ao nosso lado, nos intuindo para as boas escolhas. Já os espíritos ainda atrasados, que muita gente chama de diabo ou demônio, somente chegarão e poderão nos influenciar se abrirmos brechas em nossa mente, de maneira a formar um campo vibratório favorável a que eles, esses espíritos ainda atrasados, se aproximem. Gente, tudo no universo é energia, tudo é frequência vibracional, tanto no mundo material quanto no mundo espiritual. Se vibramos numa frequência positiva, maravilha, atrairemos boas companhias. Porém, se dentro do nosso livre arbítrio optarmos por vibrarmos numa baixa frequência, atrairemos companhias nem tão boas,
para não dizer companhias ruins e até mesmo maléficas. Ou seja, tudo depende somente de nós. Por isso que nos momentos de necessidade, para pedir proteção, inspiração ou coragem, podemos e devemos buscar a ajuda do nosso espírito protetor. E o primeiro passo para entrar em sintonia com ele é elevar nossos pensamentos para que dessa forma vibremos uma boa energia e possamos entrar em sintonia com ele. Não que ele esteja ausente, claro que não, mas sim porque envoltos em uma energia limpa, fica mais fácil, por meio da intuição e da inspiração, tomarmos a decisão e o caminho mais correto para enfrentar o problema. Pois ao abrirmos nosso coração com humildade e gratidão, esse grande amigo que zela por nós e nos oferece a sua ajuda preciosa, sempre nos socorrerá. O grande problema é que a intuição de como fazer e de como agir, nem sempre nós damos ouvidos, porque os espíritos indisciplinados, que somos pela nossa pequenez espiritual, ainda não agregamos o hábito de cultivar bons valores. E normalmente quando isso acontece, quando a gente cultiva, escolhe caminhos errados, não há anjo que resolva, pode crer. Neste caso, infelizmente, é somente quebrando a cara que aprendemos. E para finalizar, deixo uma questãozinha para a sua reflexão. E a questão é a seguinte: você acredita em anjo guardião, espírito protetor, anjo da guarda, ou seja lá o nome que você quiser dar a essas entidades? E se acredita, você confia nele, você confia no seu anjo? Eu não sei a sua resposta, mas digamos que sim, que você confia. Então eu pergunto, se você confia, por que na hora de pedir alguma ajuda para sair de algum aperto, você reza, você ora, você pede para o santo X ou a santa Y, se você tem ali ao seu lado o seu anjo pronto para lhe ajudar? Será que porque você não confia muito nele, digamos, não bota muita fé nele, e que você reza, ora para o seu santo, sua santa, ao invés de pedir ajuda para o seu anjo? Será? Pense nisso. Muito obrigado, um abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita, apoio cultural. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Goods e Cookie Casa Criativa, agora juntos para lhe surpreender ainda mais.